lei, por esta luz, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esse encontro de hoje, que nos fortalece, e cada um de nós possamos levar o melhor de tudo do que quando chegamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um possa ter um bom sentimento de amor em cada coração para ouvir a palestra de hoje. Que assim seja. Primeiramente, vamos pedir desculpas, né, pelo atraso. Nós nos atrasamos um pouquinho hoje, então provavelmente a gente vai se estender um pouquinho mais na palestra. Até às 10 horas. Até às 10 hoje, o Ronaldo disse. Essa conversa foi boa. Isso. Bom, pessoal, nós concluímos o livro que nós estávamos utilizando na segunda-feira como base, né, do nosso estudo. E hoje nós vamos utilizar, a partir de hoje, nas próximas segundas-feiras, nós vamos utilizar esse livro que é O Código do Monte. Ele foi escrito pelo Sérgio Luiz da Silva Lopes e vai estar presente nos nossos próximos encontros de segunda-feira. O tema de hoje é humildade. Vou começar a leitura porque ela é um pouco extensa. Depois nós conversamos. Vai querer falar? Não, Vamos adiante? Então tá. A primeira virtude é a humildade. Nada se inicia senão pela humildade. Por isso, ela é a primeira das virtudes. Como na subida de uma montanha, para alcançar as alturas é preciso chegar-se primeiro ao pé do monte, à base do humus. Começa-se do chão, que é a terra, somente depois se avança às alturas. Se tomarmos a figura da escalada de uma montanha, por analogia, poderemos comparar a uma viagem interior. O início, na base do monte, indica o começo de tudo, a escalada, com os necessários esforços para a subida, indicando o avanço difícil, mas indispensável para alcançar as alturas. O cume é o ponto de chegada, de onde a visão pode abranger todo o percurso e toda a paisagem. Na base, a visão é limitada. De cima, tem-se a visão completa. A evolução espiritual tem a mesma dinâmica. Moralmente, avançamos à medida que vencemos, pelos nossos esforços, o monte das dificuldades e dos desafios. Não há como avançar sem esforço, com as devidas paradas para a recomposição de forças. No entanto, tudo começa pela humildade. Sem ela, nada se inicia, particularmente a caminhada de descoberta de si mesmo. O filósofo Sócrates tomara por base de sua filosofia o ensinamento do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Para nos conhecermos a nós mesmos é preciso humildade, pois é necessário encontrar dentro de nós as características mais primariamente humanas, as de maior materialidade em nosso mundo íntimo. Olhar para si implica estar aberto a perceber o que se tem de bom, mas também o que se tem de negativo. Reconhecer qualidades em si mesmo é fácil, o difícil é ter coragem de perceber as próprias fraquezas. Esse é um grande risco, o de negar o que se tem de humano e de frágil em si mesmo. O orgulhoso não tem disposição para fazer essa viagem.
Para reconhecer falhas pessoais, é necessário despojamento de espírito. O orgulhoso julga-se bom o suficiente e não vê falhas em si, somente nos outros. Por isso, ele não se avalia, apenas observa os erros alheios. Isso explica por que as pessoas prepotentes não se tratam sob o ponto de vista psicológico. Não veem nada para melhorar ou para mudar, como se fossem melhores ou já estivessem prontas. Mas como a palavra diz, prepotente. O prefixo pré significa antes, de, ou seja, ainda não é potente. Prepotência é insegurança e maturidade, um anúncio de que ainda não se chegou à potência. Quem está seguro de si não precisa anunciar-se, menos ainda impor-se aos outros, porque está tranquilo de sua condição. Por isso, só há maturidade na humildade, uma virtude que não se anuncia. Qualquer apresentação que inclua a humildade é inadequada. Imaginemos que alguém se anuncie assim: prazer, sou fulano de tal, exerço tal profissão, moro em tal cidade e sou humilde. Quem é qualificado em alguma coisa e está seguro disso, não necessita de propaganda. Realmente, alguém que se anuncie humilde já se contradiz na largada. A vaidade e o orgulho disfarçam-se de várias maneiras. A vaidade pode estar na aparência, porém, existe uma vaidade mais perigosa, que é a vaidade intelectual. Trata-se daquela pessoa com aparência de simples, de despojado, mas quando começa a falar, só fala de si mesmo. Porque eu isso, eu aquilo, comigo é diferente, desafio quem quer que seja para essa ou aquela coisa, como eu sempre digo. Em suas frases sempre encontramos o pronome eu. A vaidade intelectual demonstra atraso espiritual e insegurança. Tornam-se pessoas desagradáveis na convivência. Os assuntos normalmente são em torno dele ou os que ele escolhe. Ouve pouco e fala demais, sempre em torno de suas próprias coisas. Se ele estiver pisando na bola ou com algum problema visível a todos e alguém lhe sugerir que ele precisa de ajuda, irá dizer: eu não preciso de ajuda, os outros é que precisam. Na relação com os outros, normalmente o indivíduo orgulhoso é um fracasso. Ninguém suporta uma pessoa que tem sempre razão, marca registrada do indivíduo orgulhoso e prepotente. Coloca-se como referência da verdade e deseja que o mundo gire em torno dele. E daí surgem intermináveis discussões. Nos relacionamentos, observamos muito isso. Só há resolução de conflitos quando um ou ambos reconhecem as suas falhas e limites. Quando duas pessoas estão discutindo e nenhuma cede, a briga nunca termina. No entanto, para ceder é preciso humildade. Pode representar fraqueza, mas é preciso muita coragem e força interior para ceder. Porque para vencer o outro numa briga, basta ter força ou alguma vantagem física. Mas para vencer a si mesmo, além de força interior, é preciso desarmar-se das vaidades, dos pontos de vista, do orgulho e de todas as armadilhas internas que estamos tão acostumados a construir. Que difícil, né? Essa nossa caminhada. A gente precisa evoluir, precisa estudar mais, precisa compreender mais e precisa ser humilde. Como? Se quanto mais eu sei, mais eu evoluo, mais humilde eu preciso ficar. É um paradoxo. A importância que a gente dá às coisas, né, é que nos faz entender o todo. Jesus, antes de começar a caminhada dele,
estudar com os mestres da época. Foi necessário que ele se desenvolvesse para fazer a tarefa que ele tinha que fazer. E mesmo dentro da tarefa, ele tinha que ir para o deserto várias vezes para entrar em contato com aquele pensamento que ele tinha, de fazer essa diferença. Humilde. Aqui fala sobre o monte, né? A gente começa no chão e faz a caminhada. E hoje eu usei como exemplo o bebê que precisa fazer a evolução dele gatinhando, depois aprendendo a caminhar, depois aprendendo a falar. Se a gente, todos nós aqui, né, viemos dessa maneira, sempre tentando nos melhorar, é porque alguém é melhor. É porque alguém é mais sábio. Então, eu estou sempre num patamar abaixo de alguém. Isso é uma realidade. Nós não estamos aqui na Terra para competição. Eu não vou ganhar uma corrida dos outros. Não é para isso que eu estou aqui. Eu tenho que competir se eu for competir comigo. A minha evolução está dentro de mim. Para isso eu preciso de humildade. Porque eu tenho que reconhecer todos os meus defeitos. E todos os meus erros que eu cometo todos os dias. Se eu cometo erro todos os dias, como é que eu vou olhar para o outro e achar que o outro é menor que eu, se eu não sei quais são os erros deles? E aí, quando a gente é orgulhoso o suficiente para não pedir ajuda, né? Quando a gente faz a caminhada achando que não precisamos de ninguém, em algum momento dessa caminhada, a gente vai estar sozinho. Então é necessário, na questão da humildade, de reconhecer que precisamos de todo mundo. Precisamos do abraço de todo mundo. Né, dona Solange? Nós precisamos... Nós precisamos desse contato, nós precisamos do outro. Nós precisamos saber escutar. Porque toda vez que eu me paro a falar, eu sempre digo isso de mim, tá, gente? Não me deixem abrir a boca porque eu começo a falar e depois eu esqueço que eu tenho que parar. Toda vez que eu escuto mais, eu aprendo mais. E eu tenho respeito de quem está falando. A pessoa que está falando, eu consigo demonstrar para ela que eu estou respeitando a fala dela. É um sinal de humildade. É difícil para a gente coloca sempre, né, que essa caminhada terrena vem muita coisa de fora, o externo nos atiçando para coisas, né? E a gente acha que está realmente num patamar mais elevado do que está. Ou estudou mais, ou fez faculdade, ou é profissional. Eu sempre digo, eu dizia isso para os meus filhos sempre, que eles tentassem ser o melhor que eles pudessem ser, mas que sempre ia ter alguém que ia ser melhor que eles. Isso é natural, pela evolução da gente. É um processo evolutivo de cada um de nós. E a gente comenta sempre que essa questão espiritual, que a gente reencarna várias e várias e várias vezes, que a gente precisa reencarnar várias vezes, e nós nunca vamos parar de reencarnar, gente. Não vai chegar um momento da nossa reencarnação, que nós como espíritos únicos que somos, daqui a 15 mil anos na frente, que cessou. Não, nós só estamos mudando de degrau, nós só estamos mudando de planeta. Ou de local que a gente vai seguir se trabalhando, evoluindo. E hoje ainda falei, né, que eu estou tentando, e a gente tenta, né, com a compreensão,
melhorar 10% aqui na Terra. A Karine me deu uma risadinha que ela já sabe, que ela acha que não é 10%, que é 5%. Pois, Ficar empatado. 0. Então é isso, gente. É difícil para a gente compreender. Quando a gente escolheu o Código do Monte, o Sermão da Montanha, chamado, que eu acho que ali Jesus nos deu o nosso necessário. Se a gente compreender os 10 itens do sermão, se a gente conseguir nos trabalhar dentro dos 10 itens, é um grande progresso. A nossa evolução na compreensão do que nós estamos aqui fazendo vai nos tornar muito melhor. Para nós mesmos, como a gente sempre fala, e para quem convive com a gente. É necessário. Tranquilo agora, tá? Trocando bem. Quando o livro aqui, o autor faz analogia ao monte, né? A gente subir um monte, ele quer nos demonstrar o esforço que precisa ser feito nessa subida. É mais difícil quando a gente sobe uma montanha, quando a gente começa, a gente vai indo e vai encontrando as dificuldades dessa caminhada. Então, o esforço que nós vamos precisar fazer cada vez vai ser maior, porque a gente vai passando por obstáculos. E conforme a gente vai crescendo, e hoje o Ronaldo disse isso no estudo, que conforme a gente vai compreendendo e a gente vai crescendo, as dificuldades são maiores, né, Ronaldo? E aí eu disse pra ele que não era pra ele falar isso, que ninguém ia querer vir na sexta-feira, né? Porque daí ia ficar com medo do que ia acontecer. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é isso. Requer um esforço nosso para uma mudança. A humildade, quando a gente fala em humildade, a humildade é a gente reconhecer primeiramente essa necessidade da mudança. Reconhecer quem que nós somos, em que posição da vida nós estamos. Reconhecer que a gente não é melhor, nem maior, nem mais forte que os outros. Que todos nós estamos numa caminhada parecida. Embora para alguns pareça ser mais difícil, mas é só uma percepção. Cada pessoa tem uma percepção da sua vida, tem uma percepção do momento que ela está. E às vezes parece ser mais difícil. Mas o esforço todos nós teremos que fazer. Cada um que for subir essa montanha, que desejar fazer essa caminhada de subida, de elevação espiritual, vai necessitar de fazer algum esforço. Porque isso implica em mudanças. E quando a gente vai mudar a nossa vida, quando a gente vai fazer uma mudança dentro da maneira que a gente vive, coisas terão que ser deixadas para trás. Formas de ver, formas de agir, com pessoas com quem a gente convive, coisas que a gente faz, muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Às vezes tu tem que dar um reset toda a tua vida, parar tudo e recomeçar. E aí deixar tudo aquilo que não estava dando certo para trás e começar de novo. Isso é fracasso? Não é. Não é fracasso. Tu apenas está recomeçando, tu está recalculando a rota, como o GPS faz, né? Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça, tal vida é para mim, o meu propósito é esse. Aí tu tá lá brigando todo dia com aquela situação e tu não consegue avançar. E tu começa a pensar, mas por que isso acontece comigo? Por que as coisas estão assim? Não é dessa maneira que eu quero viver, mas tu tá lá, batendo na mesma tecla. E aí chega no momento que tu decide, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E aí tu recalcula a tua rota e muda a trajetória. O ponto final pode ser o mesmo, mas a caminhada vai começar a ser diferente. E aí isso é um ponto de humildade que tu tem.
de reconhecer que o caminho que tu tinha tomado não era o caminho correto, que tem outras formas de tu fazer essa subida, de fazer essa ascensão, de chegar no topo da montanha. O nosso objetivo é chegar no topo, só que às vezes a gente acaba circulando a montanha e não sobe, né? Até a gente conseguir achar o caminho correto para a gente subir. Então a gente precisa ter humildade para reconhecer quando a gente precisa mudar, quando que a gente precisa compreender que da maneira que a gente está vivendo não está sendo bom para nós. E como o Ronaldo expôs, nós precisamos de todas as pessoas que nos rodeiam para a gente conseguir fazer essa subida. A gente precisa da ajuda dos outros. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter essa necessidade. A gente não consegue fazer as coisas sozinho, porque as nossas experiências vêm com a nossa convivência. E essa subida, essa elevação que a gente busca, essa iluminação espiritual, acontece através dos outros. Acontece através da convivência que a gente tem, das experiências que a gente tem com as outras pessoas, que às vezes são boas e às vezes não são, mas tudo traz aprendizado. E a gente precisa ter essa humildade para reconhecer que a gente precisa das outras pessoas. Quando eu estou aqui, se eu estou aqui, não é porque eu sou melhor que vocês que estão aí me ouvindo. Eu só me dispus a estar aqui expondo algo para vocês. Mas pode ter alguém que está me ouvindo que sabe bem mais do que eu. Só que a pessoa ainda não teve ou a oportunidade ou não teve a coragem de vir aqui falar. Então ninguém é melhor do que ninguém. E com todos a gente consegue aprender. Assim como nós conseguimos aprender com os outros conseguem aprender conosco. E a gente precisa ter essa humildade para reconhecer que se a gente está aqui na Terra, a gente não sabe tudo. E eu espero, né, que eu consiga esses 10% que o Ronaldo falou. Se eu conseguir subir esses 10% da minha escalada, tá ótimo. Porque às vezes eu tenho até medo de ficar empatada, né, no 0 a 0. Então é isso, a gente precisa reconhecer primeiro o que a gente precisa mudar e começar a fazer essa mudança. Bem pouquinho, diariamente. E avançando, vai avançando, vai avançando. Que um dia a gente chega lá, seja daqui 15 mil anos, 30 mil anos, 100 mil anos, né, Ronaldo? Por aí. A gente chega lá. Eu vou concluir a leitura então aqui, porque nós já estamos no nosso horário. E o meu microfone tá, não sei, Ronaldo, não deu muito certo hoje. Vamos lá. A sociedade aplaude mais aqueles que se mostram arrogantes e impositivos. São considerados pessoas de personalidade. Falamos que uma pessoa tem um temperamento forte quando ela fala alto ou não leva desaforo para casa. É temperamental, altiva. Temos um conceito subjetivo de que a pessoa que se submete, que passa despercebida, essa então é fraca. Forte é o que ataca, fraco é o que não reage. Quando ele, Jesus, fala em pobre em espírito, está se referindo aos humildes. Refere-se a pessoas que normalmente têm menos valor social em nosso ambiente comum. Algumas pessoas consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação de pobres em espírito. É lógico que se faz necessário considerar a questão da linguagem da época. No entanto, vale considerar a colocação de Haroldo Dutra Dias, notável espírita, estudioso das escrituras bíblicas dos nossos dias, numa de suas admiráveis conferências em torno do tema, que diz que assim como alguém pobre materialmente necessita de recursos materiais, o pobre em espírito necessita das riquezas espirituais. Chamar de pobre em espírito, portanto, refere-se à abertura de quem sabe que precisa enriquecer-se espiritualmente. Um bom exemplo disso, ao tempo de Jesus,
é Mateus, um intelectual, coletor de impostos, mas pobre em espírito, querendo enriquecer-se espiritualmente. Em Emmanuel, temos que sem a humildade o espírito não pode se desvencilhar da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. As existências sucessivas, pela paligenesia, estão ligadas umas às outras por delicado fio emocional inconsciente que mantém a individualidade presa a tendências e automatismos que nos caracterizam. Somente progredimos se apresentarmos um salto quântico, um pulo evolutivo, desprendendo-nos dos atavismos peculiares do nosso primitivismo ancestral. Significa dizer que mora em nós o personalismo registrado nas várias encarnações anteriores repetidas vezes, em mecanismos que tendem à repetição sucessiva dos mesmos modelos emocionais. Para nos desvencilharmos desses comportamentos primários, somente através da humildade, a virtude que olha para si e vê que a natureza interior está empobrecida, que precisa dilatar-se de valores novos. É como se nós, através da humildade, olhássemos para dentro e constatássemos, sou pobre em espírito, necessito enriquecer-me de novos valores, os de natureza espiritual. É encantador como Emmanuel consegue dizer tanto em tão pequena frase. A humildade é a única tesoura capaz de cortar o homem já na idade da razão, mas que se encontra atado ainda ao peso da própria animalidade. Isso aí por hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. O Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos. Cada um possa retornar novamente a esta casa de luz, de amor. Cada um possa